Queridos irmãos, queridos amigos, boa noite. É mais uma vez com grande alegria que aqui estamos para participar de mais um banquete de luz espiritual que nos será servido hoje por um convidado muito especial que já esteve aqui conosco e que hoje retorna para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Daqui a pouco a gente vai apresentá-lo, apesar que a maioria já sabe que nós colocamos aí nos cartazes durante a semana. Para iniciar a nossa palestra de hoje, nós vamos chamar a nossa amiga Vanessa, e ela fará a leitura de uma página inicial, e logo depois a nossa Maria Lúcia, que fará a prece inicial, para logo em seguida a gente passar a palavra para o nosso convidado. Vanessa, boa noite. Eu não estou te ouvindo, Vanessa. Ai, desculpa, eu estava tava mutada aqui. Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal. Tá? Obrigada por mais uma noite de estar aqui, tá? Muito obrigada por poder estar colaborando com a Agenda Espírita Brasil sempre. Então, vamos fazer a nossa leitura aqui da noite. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de condução cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda a parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Elevemos então o nosso pensamento ao nosso Pai amado, a Jesus, sempre o nosso Mestre, que ilumina o nosso caminho, que nos dá a claridade do conhecimento do nosso Consolador prometido, que é o nosso banquete aqui agora. Obrigada, Senhor, por esse momento. Abençoa o nosso Brasil, o mundo, nesse momento tão difícil. Protege os nossos jovens e a todos que estão em aflição.
com essa doença que está ocorrendo no mundo todo. E agora, nesse momento, vamos desfrutar desse banquete. Ilumina o nosso irmão palestrante, Walter, para que venham o nosso banquete para aprendermos cada vez mais sobre esse Consolador, para que trilhemos o caminho do amor com conhecimento e na prática. Muito obrigada a todos vocês, amparadores, que estão conosco agora, e pedimos permissão para iniciar a palestra. Que assim seja. Obrigado, Maria Lúcia. Agora nós vamos trazer o nosso convidado, que é o nosso amigo Walter Bonaparte. Seja muito bem-vindo, querido amigo. É um prazer, uma alegria recebê-lo pela segunda vez em nossa agenda espírita. Ficamos muito felizes já na primeira, quando você assumiu, de repente, uma coisa que não estava programada para você, e foi tão bacana. Então, hoje nós estamos muito mais felizes, porque você vai ter o tempo de expor o tema que você preparou. Boa noite, a Agenda Espírita te abraça e te passa a palavra. Obrigado, Francisco, obrigado, Vanessa, obrigado, Maria Lúcia, obrigado, amigos, pelo convite. A gente fica muito grato de estar aqui com vocês pela segunda vez, e realmente a primeira vez foi no susto, né? A primeira vez aí tivemos um contratempo aí com um convidado e eu fui substituí-la, e a gente acabou, grata amizade, que o Francisco acabou nos convidando para novamente bater um papo com vocês que assistem hoje, nessa data aqui, passando da Agenda Espírita. E o tema que ele nos propôs, e que a gente, até pela própria profissão, pela formação profissional como médico, a gente se sente um pouco mais à vontade. A gente acabou de comentar agora há pouco que tem alguns oradores que são mais com tendências evangélicas, né, que comentam com facilidade, que tem um amor no coração, que se desprende de uma maneira tão fácil, e uma coisa tão bonita que sai. Isso eu preciso treinar mais ainda, mas eu acho que do ponto de vista técnico, científico, nós comentamos que existem aqueles oradores mais técnicos com pitadas e com temperos evangélicos, e a gente gostou dessa definição, e eu acho que talvez esse seja essa seja uma boa maneira de vocês direcionarem seus olhos para essa palestra de hoje. Essa palestra de hoje a gente vai bater um papo a respeito das enfermidades físicas e espirituais. Das enfermidades são as doenças físicas e as doenças espirituais. Falando um pouquinho dessas doenças, um pouquinho do conceito de saúde e também do convívio familiar. Porque a gente falar de doença pode envolver somente a nós, mas quando a gente fala dentro do onde nós estamos inseridos, né, na nossa vida no dia a dia, seja ela no trabalho, seja ela em nossa casa, ou no lazer, ou na nossa agenda espírita, aqui com o Francisco, a gente tem o convívio. O convívio pode ser familiar, sim, né, porque a gente vai ver também definições de família. Qual é a definição de família? O que eu posso considerar como minha família, como sua família, nossa família? Nós estamos entre família agora, né? Porque temos um interesse em comum. Então, começando propriamente dito, a gente fala o seguinte. Então, a saúde, ela tem uma conceituação. A gente precisa um pouquinho conceituar primeiro para depois entender. Então, qual é o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e qual é a conceituação de saúde no meio espírita, dentro da doutrina, segundo Kardec, segundo Emmanuel, segundo Chico? Qual é o conceito? Será que existe diferença entre aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala e a nossa doutrina preconiza como sendo saúde? Tem diferença, sim, nós vamos ver que tem. Então, e qual é a contribuição do pensamento espírita, da filosofia, dentro da doutrina, da religião dentro da doutrina, para essa compreensão da doença? Será que é importante? O espírita encara de uma maneira diferente a doença? Ele tem uma maneira de enxergar isso? Será que ele leva em conta as leis do karma, as leis de causa e efeito? Será que isso tem a ver? Né? A gente sabe que tem com a doença, e pois a gente lida muito com desequilíbrios dentro da doença, né? Então, desequilíbrios dentro do corpo mental, que passam ao perispírito e que vão impressionar o nosso corpo físico. Então, esse seria o mecanismo de doença que, através do pensamento espírita, nos
traz. Então, dentro da família, vamos compreender, então, família de uma maneira mais ampla, tá bom? Quando falar família, não vamos pensar em pai, mãe, filhos, esposa, companheiro, cônjuge, sogra, né, muitas vezes, quem for cachorrinho dentro de casa. Então, família, vamos pensar como aqueles que nós convivemos de maneira diária, né? Então, pensem dessa maneira, família. Então, o tema seria também, dentro da sequência do bate-papo, seria família, laboratório evolutivo. Então, olha que importante. Será que esse grupo ao qual eu frequento, ele me traz testes como um laboratório que eu posso retirar algumas verdades? Será que eu consigo amadurecer dentro desse grupo através do convívio? E, particularmente, a doença, quando acomete alguém deste grupo familiar? Então, essa é a finalidade do bate-papo aqui de hoje. A proposta do Francisco foi essa, dentro da medicina, mas a medicina ligada na espiritualidade e ligada na convivência. E a gente conseguir arrancar ensinamentos, experiências dentro disso. E para isso a gente precisa conhecer. Então, a conceituação é importante para isso. Bom, quando a gente fala de saúde, a gente sabe que ela reflete uma conjuntura social, uma conjuntura econômica, ela envolve noções dentro de qual política nós vivemos, da cultura de um povo. Tudo isso impacta na saúde, né? Depende da época. Será que na época de Cristo ou na época dos antigos egípcios, será que o conceito ou ter saúde era a mesma coisa que agora, tantos milhares de anos depois, né? Então depende do lugar, depende do continente que a gente se encontra. Isso falando só no planeta Terra, né, gente? A gente está falando só do nosso orbe aqui, porque eu não consigo falar dos outros ainda. Né? Valores individuais é importante. Como eu penso, como você pensa, né? Quais são seus valores, seus conceitos? Isso impacta nos seus conceitos de saúde, na sua prática salutar ou não? E bem como conceituação científica, religiosa, filosófica. Então, é uma série de fatores que afetam a nossa saúde e a nossa conceituação de saúde. Porém, segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito clássico de saúde que a gente tem, ele é um pouco defasado. Ele foi feito em 1947. E ele diz o seguinte, olha, é uma situação de perfeito, estou acentuando essa palavra, hein? É uma situação de perfeito ou completo bem-estar físico, mental e social da pessoa. Soa um pouquinho estranho, já não soa? Perfeito, completo. Será que nós estamos aqui para isso? Será que nós somos reencarnantes dentro de um planeta que vai nos trazer na totalidade, né, como a gente fala no conceito de perfeição, de ser completo, na totalidade, essa felicidade, essa saúde total em uma encarnação dentro de um planeta em expiação e provas, dentro de espíritos ainda imperfeitos que somos? A gente acha que não. Na minha opinião, não. Então, a gente não concorda muito com essa definição de saúde da OMS. E ela, no momento, ainda é considerada um pouco irreal, né? Um pouco parcial, ainda um pouco ultrapassada. Ela está se estudando novos conceitos, mas esse ainda aqui é o vigente, né? Então, ela visa o quê? Uma perfeição inatingível. Quando você fala que é uma situação de perfeito e completo bem-estar. Ah, legal, perfeito e completo bem-estar. Só que tem que ser físico, mental e social, gente. Será que dá? Eu acho que é uma tarefa meio hercúlea, né? É meio difícil, né? Então, e também questiona a validade desses 3 itens juntos. Então, é a perfeição? É. Mas a gente prefere ir mais devagar um pouquinho para entender a saúde. Agora, do ponto de vista da visão espírita da saúde, qual é o conceito dentro da visão espírita? Então, a gente sabe que dentro dos livros, a gente encontra na literatura da doutrina, no Consolador, por exemplo, aquele livro de Emmanuel, a gente encontra alguns conceitos interessantes a respeito de doença e de saúde. Então, a gente sabe que a visão dentro da espiritualidade, ela é mais holística, ou ela é mais completa. Ela procura contemplar o ser de maneira integral, não apenas um bem-estar físico, que é do corpo físico, da nossa carne hoje, né, do nosso invólucro carnal, ou social, do meio que nós estamos inseridos, né, ou de outra maneira que a gente encare só de um fator. Então, ela procura ver de maneira completa, de uma maneira integral. Então, e também o Espiritismo revela para a gente que todo processo patológico, todo processo de doença, todo processo mórbido, ele tem início na natureza mental, porém, comandada pelo nosso espírito imortal.
Então, tudo começa em nosso espírito, eu já disse um filósofo, né? E nosso espírito mortal comanda esse ser, que somos nós. Não é o nosso espírito, nós somos um espírito, né? Então, segundo Emmanuel, no Consolador, a gente sabe que ele diz o seguinte, que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito doente. Então, o corpo doente reflete o panorama daquilo que nós somos lá dentro, né? Então, isso é muito lógico. E ainda ele tem, dentro do Consolador, tem uma questão 95, e a gente vai falar um pouquinho lá para frente, que diz o seguinte, olha, a saúde, aqui como definição, então, a saúde é a perfeita harmonia da alma, havendo necessidades da contribuição das moléstias e deficiências transitórias que a gente passa aqui na Terra. Então, olha, a gente já entra num conceito diferente. A gente já entra numa seara em que nós estamos considerando as deficiências transitórias. A gente está aceitando as patologias que a gente adquire aqui como sendo parte da nossa saúde, ou seja, parte da nossa necessidade em talvez até em adquirir a saúde, em ganhar essa saúde. Então, é a perfeita harmonia da alma, mas considerando as moléstias existentes também e as nossas deficiências, né? Bom, na história do ser humano, a saúde e a doença já foi conceituada de maneiras diversas, mas a gente sabe que desde a pré-história, a gente tem um conceito, uma ideia muito ligada em coisas sobrenaturais, em castigos de acordo com o pecado cometido, determinado povo que cometeu algum erro, então ele é cometido de uma patologia, de uma doença. Isso no Antigo Egito também era assim, foi escrito por Heródoto, o pai da história, ele já falava a respeito disso, né? Escreveu o primeiro documento a respeito da medicina egípcia. Então a gente tinha lá onde se falavam que diversos órgãos eram cometidos e como se fosse uma maldição por coisas que fazíamos. Então existiam médicos de cada setor do corpo humano já naquela época, 4.500 anos antes de Cristo, mas assim a causa da patologia era sempre o pecado cometido, né? Então talvez não esteja tão errado, mas visto de uma maneira diferente. Na Índia, o conceito hindu também aparece dessa maneira, cheio e pleno de religiosidade, né, nos Vedas, que eles dizem também que o pecado aparece como causa das enfermidades, né? Então, a ação demoníaca agindo em cima de nossos pecados. Existia um terceiro. Então, você comete o pecado, existia um demônio, e que esse demônio fazia com que você adoecesse. Esse era o conceito na Índia, nessa época também. Para os hebreus antigos, é a mesma coisa. Na época de Cristo, também a doença tinha uma causa divina, né? Só que já não era resultado de demônio. O hebreu, na época, tirou esse intermediário da doença, e colocou a responsabilidade no cidadão, na pessoa, no ser, né? Éramos desobedientes, sentíamos cólera, né? Sentíamos raiva, e isso nos desencadeava doenças. E agora, existia a forma visível do portador. Então, tinha doença, sim, mas tinha que aparecer, para que aparecesse o pecado daquela pessoa. Então, por exemplo, a hanseníase, ou a lepra, ela se manifestava, ela aparecia como um sinal do pecador. Isso de acordo com os hebreus na época de Cristo. Na Grécia, a mesma coisa. Tem também as pestes gregas, que eram definidas dessa maneira, dentro das histórias que a gente vê das deusas, dos deuses gregos, né? Agora, uma diferença bastante grande na história que a gente pontua foi quando Hipócrates, considerado o pai da medicina atual, nos legou uma interação entre corpo e alma, porém dividindo as doenças, tirando a divindade das doenças, tirando essas antigas definições, passando para algumas coisas que a medicina aceita até hoje, como doença dos órgãos, e que hoje, como espíritas, sabemos que essas doenças estão ligadas ao perispírito, né? Então ele dizia o seguinte, que a doença chamada sagrada não é, em minha opinião, mais divina ou mais sagrada do que qualquer outra doença. Ela tem uma causa natural, e sua origem supostamente divina reflete a ignorância humana. Realmente, nós temos ignorâncias ao longo de nossa vida, na acepção da palavra. Ignorante, o que é? A gente não está xingando ninguém, né? Não é pejorativo. É alguém que ignora algum assunto. Até hoje ignoramos tantas coisas, né? Então somos ignorantes em tantos setores. Então Hipócrates conceituou dessa maneira. Então já percebe que ele já enxergava de uma maneira diferente, Hipócrates. Então já veio ao longo da história dessa maneira. Agora, quando a gente olha, por exemplo, as obras da codificação, ou as obras da doutrina, na série de Emmanuel, na série de André Luiz,
nós temos várias citações a respeito dos males do espírito, que, por exemplo, na Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos cita numa fala muito interessante que, excetuando-se aquelas doenças decorrentes de nossos excessos, aquilo que nós cometemos de maneira errada em excesso, como, por exemplo, não dormir, como comer demais, ou álcool, enfim, nossos excessos, né, nossos erros, e excetuando-se também as condutas doentias, de modo geral, as moléstias, essas doenças, têm como causa mais profunda o corpo espiritual. Então, aí, André Luiz nos traz um esclarecimento a respeito da origem dessas doenças e enfermidades com origem no corpo espiritual. E a gente sabe que ela vem do corpo mental para o corpo espiritual, passando pelo perispírito, que faz com que nosso corpo adoeça. Então, essa seria a sequência dentro da doutrina que a gente traz para vocês hoje. E como nós falamos no início, no livro No Consolador, o Consolador ele tem diversas questões a respeito de medicina e de saúde. Então, particularmente, ele tem um capítulo que fala sobre ciências aplicadas, e fala bastante coisa de medicina nesse capítulo. E as questões de 95 a 104, se não me engano, né? Então, por exemplo, a questão 94. Então, são perguntas feitas e respondidas por Emmanuel. Vejam bem, não é o Livro dos Espíritos. Emmanuel responde. Então, a pergunta seria: como é considerada nos planos espirituais a nossa medicina terrena? Né? Ela tem sua validade, já que tudo vem de nosso espírito, já que adoecemos por causa da parte espiritual, mental, né? Será que a medicina terrena tem cabimento de se existir, então? Então, Emmanuel nos explica o seguinte, que a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de finalidades superiores, né, com conceitos de moral, ela constitui uma nobre missão espiritual. E aí ele fala que o médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina que recebe assistência e inspiração, independente da religião ao qual ele pertence. Pode ser um médico de qualquer religião, mas a profissão, por ser nobre, lidar com a vida dos seres encarnados, ela recebe sim o afeto e o especial atenção, o acompanhamento de seus guias, independente daquela religião. O médico não precisa ser espírita, o médico ele tem que ser auxiliado, ele tem que se abrir para que a espiritualidade o ajude, né? Depois a 95 fala o seguinte: em face dos esforços da medicina, como hoje em dia, né, gente, a pandemia, hoje em dia está se enaltecendo tanto os serviços de saúde, os profissionais realmente estão batalhando muito, estão cansando muito, estão dando sangue realmente para poder suprir o que esse vírus está trazendo de dificuldade dentro dos hospitais. Então, dentro dos esforços da medicina, como a gente deve considerar a saúde, né? Aí Emmanuel responde o seguinte para a gente: para o homem da Terra, nós estamos aqui encarnados, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, nós achamos que o coração está bom, o rim está bom, o fígado está bom, a bexiga está boa. Então, isso é a saúde perfeita para a gente, dentro dos órgãos materiais, né? Mas para o plano espiritual, a vida e a saúde, todavia, é a perfeita harmonia da alma, que a gente comentou lá atrás, né? Que para a obtenção dela, muitas vezes, a gente precisa da necessidade da convivência com as moléstias. É aquele caso, a gente precisa perder a saúde para dar valor a ela. Quantas vezes aqui, com muitos de nós, já não aconteceu isso? A gente não dava valor, não fazia o que tinha que fazer, de repente você perde a saúde sua ou de algum ente querido, e aí você passa a dar valor à saúde, né? Aliás, cabeça dura que nós somos, como tudo na nossa vida acaba acontecendo assim. É o caso do Santo Tomé, né? Na cultura católica, que a gente fala que ele precisa ver para crer, não é isso? Então, nós pensamos assim também, a gente acaba não acreditando enquanto a gente não passa por uma situação difícil dessa, né? Então, dentro dessa ascendência espiritual, a gente entende que essas chagas da alma se refletem no envoltório humano, e as dificuldades, elas vêm para que o corpo enfermo possa trazer reflexão para o espírito, para que a gente possa ter ideias e refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa estadia terrena, e sobre nossa missão espiritual, sobre o nosso plano encarnatório, sobre a convivência, refletirmos e pensarmos sobre a convivência de nós com nós mesmos, nosso autoconhecimento, e também com os outros inseridos nas nossas famílias de origem espiritual, né? Então, essa doença, essa patogenia,
é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, a gente diz, porque nós ainda precisamos passar por ela. Então, nós temos aí uma coisa interessante, espíritos perfeitos, então, dentro da classificação de Kardec, não precisam passar por doenças? Não. Então, a resposta está vindo aqui. Então, todas as moléstias do corpo têm ascendente espiritual? Sim. E se o nosso espírito ainda é inferior? Sim. E os superiores? Não precisam passar mais por ela. Olhem que felicidade. Imaginem que alegria não ser mais submetido às provações das doenças para que a gente possa evoluir. É isso que nós buscamos, né? E a gente tem uma ideia, às vezes, errônea com relação a perder a saúde, sabe? Então, por exemplo, será que essa saúde ela pode ser prejudicada pela energia desprendida pelas palavras? Será que a gente pode perder a saúde diante de pessoas que nos invejam? Ou nós invejamos alguém e isso pode impactar em nossa saúde? Sim, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista biológico. Então, do ponto de vista biológico, essa energia negativa que nos circunda, esse pessimismo, o ódio, a inveja e todos esses defeitos espirituais que nós ainda apresentamos, influem no nosso DNA. Então, a gente sabe que o DNA está diretamente ligado a essas sensações. As energias que emanamos quando sentimos isso nos são muito prejudiciais. Não só nós, mas todo o núcleo que convive com a gente vai ser prejudicado também. Então, tem um capítulo no livro No Nosso Lar, no capítulo 19, ele chama A Jovem Desencarnada. E nesse momento, nesse capítulo, existe uma relação muito forte da energia da pessoa com o alimento. Então, por isso que a gente sabe, muitas vezes, que a gente não deve se alimentar contrariado. A alimentação é um momento nobre, é um momento sagrado. Então, a oração que muitas pessoas fazem durante a alimentação é ótimo. É uma coisa que traz boas energias para a gente. Então, a gente sabe, por exemplo, nesse capítulo 19, que chama A Jovem Desencarnada, fala o seguinte, tem André Luiz está na presença de uma pessoa, ele fala, e a neta daquela senhora não está junto para jantar. Então, ele fala, sua neta não vem à mesa para as refeições? Porque ele se senta à mesa para se alimentar e a neta daquela senhora não está lá. E a dona Laura, que é essa senhora, ela explica, olha, minha neta acabou de desencarnar, está com a gente há pouco tempo, deveria ficar mais tempo em recuperação no hospital espiritual, mas nós estamos tratando dessas perturbações que ela ainda apresenta, desse desencarne. Então, a gente sabe que essa sensação que ela tem, essa situação energética que ela apresenta, ela traz fluidos, emitem fluidos muito pesados, venenosos, que podem se misturar automaticamente às substâncias do alimento. Então, nós vamos ingerir esses alimentos com esse, entre aspas, esse veneno. Então, a pessoa não está bem. Então, ela vai, por enquanto, durante as próximas semanas, se alimentar sozinha no seu quarto. Então, vejam bem, que importância existe naquilo que nós sentimos, naquilo que nós emanamos dentro do nosso conceito de saúde. Então, a gente precisa levar em conta como foi o nosso dia, o que nós sentimos, o que nós passamos, né? Então, a gente sabe que depende da nossa vibração para trazer o nosso conforto espiritual, a nossa energia, nossos esforços para manter o estado mental, que depende da nossa fé, da nossa crença, para que a gente tenha esses conceitos firmados, né? E não é só no corpo, não, é na mente também, porque só o corpo que adoece? Não. Nós temos as enfermidades mentais também, que a gente precisa ficar vigilante diante dessas enfermidades também. Então, a gente seguindo o Evangelho, seguindo os preceitos de Cristo, a gente com certeza vai estar evitando muita causa de patologias e doenças que a gente não gostaria de ter. Não dá para evitar todas, né, gente? Até porque o nosso corpo tem um tempo de duração. A gente tem um tempo em que nós estamos aqui, seja ele 40, seja ele 90, seja ele 100 anos. Mas aquele tempo nós temos destinados no plano encarnatório para que a gente possa estar aqui. Nosso corpo é um corpo finito, feito de carbono, principalmente água. E ele vai se desintegrar, vai perder sua função com o passar do tempo. Então não adianta que a gente não vai ficar para semente para sempre aqui. A semente é o espírito, não o corpo, né? Então a gente sabe que dentro da literatura existe muitos exemplos que a gente pode citar, mas não vem ao caso a gente ficar falando de cada exemplo, né? Então, para encerrar essa parte da saúde, porque a gente vai entrar mais na parte familiar, então, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele conceitua no capítulo 15 saúde também. Ele fala o seguinte, que a saúde é assim como a posição
de uma residência, de uma casa, que denuncia as condições do morador. Não é assim? Você entra numa casa, você olha, você tem ideia de como esse morador é, né? Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Isso significa um instrumento musical que está conservado ou está maltratado. Então, uma comparação, uma analogia muito bonita que Emmanuel faz para a gente enxergar a saúde. O nosso corpo é esse instrumento que ele compara. O nosso corpo é essa casa que ele compara também, em que nos olham, nós nos olhamos e sabemos se a saúde está prevalecendo dentro da gente ou não, né? Então, dentro do tema enfermidades físicas e espirituais, doença, convívio familiar, a gente já fez a conceituação em saúde, a gente já falou um pouquinho da família como laboratório evolutivo, e como que a gente enfrenta doença em família, né? Não é nada fácil, né? Então, esse tema da família como laboratório evolutivo, a gente sabe que a família é a célula fundamental. Então, a família é a organização social e espiritual a qual pertencemos. Então, dentro da família, a gente tem tudo que precisa dessa família aqui, de um conceito mais amplo, como eu falei, né? Então, envolve nossos núcleos de maneira geral, tanto familiares quanto profissionais e etc. A gente sabe que a conceituação de família, ela pode ser um grupamento de raça, um grupamento de caracteres que formam uma família, gêneros semelhantes de coisas constituem uma família, né? São agregações afins, né? Agora, por exemplo, no livro do Divaldo, em que o espírito de Joana de Ângeles se manifesta através do Divaldo, falando a respeito de família, ela traz para a gente a seguinte definição. Família representa um clã social, um conjunto de pessoas unidas por convicções e interesses comuns, por sintonia ou por alguma identidade. Então, essa é a definição de Joana de Ângeles. E dentro da família, né, gente, a gente sabe que na ótica carnal, na ótica humana encarnada, a gente sabe que pode ter alegrias, tristezas, podemos desenvolver projetos em comum, missões em comum dentro da mesma família, podemos ter tolerância maior ou menor dentro da mesma família com nossos irmãos, com aqueles que coabitam conosco. Temos maneiras de encarar as perdas, né? Não só das pessoas, mas as materiais também. Estando aqui, nós estamos ligados ao material. E a gente sabe que, para alguns, a família é um berço de alegrias incontáveis, né? Então, você tem o seu netinho. Puxa vida, que maravilha, né? Então, o Francisco deve ter vários netos, né? Eu estou no primeiro ainda. Eu já tenho um netinho de 1 ano. Então, que alegria incontável que é ser avô. Então, você que já sabe o que eu estou falando. Você que não é, eu desejo que você tenha essa alegria. Então, são alegrias incontáveis que a gente tem dentro de uma família. É um porto seguro que a gente tem diante das tormentas da vida, das dificuldades do dia a dia, que nos auxilia, né? Agora, para outros, por exemplo, a família pode ser uma prova infindável de dificuldades. Então, para outras pessoas se questionam, por que eu vim parar nessa família? Será que eu escolhi vir parar nessa família? Lembre-se, família do modo genérico, trabalho, amigos, né? Família mesmo, dentro, consanguínea nossa, né? Então, espiritualmente, como é que é visto essa diferenciação das diversas famílias, diversos núcleos, né? Então, por que em algumas aparentam estar numa perfeita harmonia, tudo corre bem, tudo está redondinho, um apoia o outro, e em outras vezes é um verdadeiro caos, né? Então, dentro das famílias, muitas dificuldades. Obviamente que são missões diferentes, são resgates diferentes que a gente está passando e está tendo oportunidade de passar dentro dessas diversidades, né? Agora, a gente foi destinado a viver em grupo. Dentro do nosso planeta, nós temos aí dentro, citando o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, ele fala o seguinte, tem a lei da sociedade. Sociedade significa estar em sociedade. Nós somos seres sociais, que habitam junto com outros, a mesma casa, o mesmo teto, né, o mesmo planeta, né? Coabitamos o planeta. Então, na pergunta 766, citando o Livro dos Espíritos, é muito interessante quando Kardec pergunta para os espíritos o seguinte, essa vida social, essa vida em conjunto, está na natureza do ser humano, né? Isso é uma coisa natural da gente, a gente todos tem essa vida social, mas a gente precisa se dedicar a ela. Aí o espírito responde, certamente que sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades físicas e mentais que
que são necessárias a esse tipo de relação à toa. Então, ele deu essas faculdades, essas capacidades de convivência para que a gente, de uma maneira normal, possa conviver nesses núcleos que a gente tem comentado até agora, né? Agora, como é que se faz uma afinidade? Se a gente pensar famílias diferentes, qual é a afinidade de um núcleo familiar? Por que eu venho numa determinada família ou eu me agrego a determinadas pessoas, né? Então, para responder isso, a gente precisa um pouquinho entender como é que são constituídas as famílias. Elas são constituídas da mesma energia vibracional, na maioria das vezes. Então, a gente sabe que existem famílias que se atraem pela igualdade das propostas, existem as famílias que se atraem pela proposta de melhoria e evolução espiritual de seres que não têm coisas em comum conosco. Também nós temos diversas coisas no livro Libertação, então temos personagens que representam isso através de André Luiz de maneira brilhante, né, que são consultados em sono. No momento que o casal dorme, o casal é consultado dentro de desdobramento se ele aceita um determinado resgate. E esse resgate pode ser feito ou não, você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, você vai aceitar um filho que foi um desafeto em outra encarnação? Ou você vai ser esposo, esposa ou cônjuge de alguém que tirou a sua vida numa outra encarnação? Isso é uma maneira de se constituir uma família também. Então, se faz afinidade através do núcleo. Esse núcleo vai ser um núcleo afim, né? E no item 13 desse capítulo 7, ele diz o seguinte, o Espírito responde assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria, espíritos simpáticos entre si, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, pode ter aquela empatia, sim, estarmos juntos pela empatia espiritual. E empatia é diferente de simpatia, né? Estava conversando outro dia numa outra live, então a gente sabe que simpatia é uma coisa momentânea, alimentada por uma paixão momentânea. Puxa vida, foi simpático aquele momento ou aquela pessoa. Agora, empatia é diferente. É uma coisa mais perene, é uma coisa mais duradoura, uma coisa que temos em comum com alguém, né, ou com um grupo. Mas também pode acontecer de ser completamente estranho, não tem empatia nenhuma. Será que, puxa vida, eu sinto que por tal pessoa eu não tenho nenhuma simpatia ou empatia? Será que esses espíritos afastados, de uma outra maneira, não estão aqui servindo de provação para que a gente possa passar em comum por diversas situações novas, né? É o caso de famílias desagregadas, famílias desequilibradas, desregradas. Quantas famílias a gente conhece que tem tantas dificuldades em comum, né? Então, o casal tem uma grande dificuldade de se tolerar. Então, o tratamento para com os filhos, ou o respeito dos filhos com os pais, a gente sabe, ou entre os irmãos, grandes desregramentos, intolerâncias, levando até a coisas terríveis que acontecem. Agora, a gente viu na televisão há tão pouco tempo, né, pais que têm suspeitas de matarem filhos, né? Por que será que isso acontece, né? Então, isso são chamadas de uniões expiatórias, né? Onde um ou mais espíritos têm divergências e se unem pelos laços de sangue, tentando acertar as suas diferenças. Simplesmente isso. É uma tentativa de acerto, de aparar as suas arestas anteriores, né? E que, por intermédio da justiça divina, o inimigo de outrora, que nos for oferecido na vida atual, pode ser um irmão nessa vida. Então, isso se torna uma bênção, quando a gente compreende dessa maneira, e a gente vai enxergar de maneira diferente, né? E quando que isso acontece? Acontece quando, por diversas reencarnações, a gente tem muita dificuldade de resolver esse problema. Então, dentro da mesma família, acabam vindo pessoas que têm grandes diferenças, né? São núcleos afins, sim, mas não de empatia. São afins dentro da mesma proposta de evolução. Nós temos uma proposta que é nos tolerarmos, ultrapassar nossas dificuldades e nos amarmos ao final. Pode não conseguir nessa encarnação, mas nós vamos tentar, vamos ter que levar para a próxima então. Por isso a gente tem que acelerar isso, gente. Trabalhadores da última hora, temos aí que acelerar depurar e trabalhar esses laços espirituais, né? E falando em laços espirituais, Kardec, ele conceitua dois tipos de família. Então, são as famílias unidas pelos laços espirituais, que são mais duráveis, e temos aquelas ligadas pelos laços corporais, que são mais frágeis, né? Então, as espirituais, elas se fortalecem sempre através
da perpetuação desse convívio e vão evoluindo em conjunto através dos planos reencarnatórios, das diversas vindas, idas e vindas. Já as famílias de laço corporal, elas se extinguem de maneira mais fácil. São aquelas que podem até dentro de uma mesma vida terminar. Então, um casamento, por exemplo, que termina, tá, até que na existência atual mesmo, não precisa passar para uma outra existência, né? Bom, então a gente sabe que a vida social, fica a ideia, está dentro do espírito humano, né? A gente precisa ter uma vida social. A gente não é um ermitão que pode viver dentro de uma caverna. Essa proposta não é plausível. Não é o que a espiritualidade quer para a gente. Quer que a gente viva em sociedade e consiga aprender e ensinar através desse convívio. Isso é bastante importante para a gente em termos de saúde. Lembrando que a gente está falando de saúde, lembra? Então, tudo isso impacta o quê? Na saúde do meu grupo. A energia, o convívio que eu desprendo, que eu pratico, está diretamente ligado ao grau de saúde mental, física e espiritual que eu consigo atingir, né? Agora, puxa, então se a gente não tivesse essa pergunta 766, então ele tem a outra pergunta, 775. Ele diz o seguinte: então, qual seria para a sociedade humana o relaxamento desses laços de família? Então, tá bom, o Espírito falou que a gente é um ser social. Tá, então faz de conta que a gente não é social. Vamos relaxar, vamos ficar sozinhos pro resto da vida, né? O Espírito responde que existe uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, nós, não estando em sociedade, temos uma forte tendência de sermos mais egoístas, né? Então, a gente sabe, então, que os laços consanguíneos não são os verdadeiros e únicos laços de família. A gente sabe que os laços espirituais e daqueles que vibram de maneira idêntica são muito intensos e muito fortes, né? Então, portanto, duas pessoas nascidas de pais e mães diferentes podem ser mais irmãos do que aqueles que foram ligados pelo sangue. Então, por aí a gente passa a entender um pouquinho isso, né? Dentro dessa dinâmica de saúde, encarnação, identidade espiritual, vibração, laços e afetividade, né? Então, nesses dois casos, nos laços corporais ou espirituais, a proposta familiar se mantém a mesma. Qual é a proposta? Evolução, fraternidade, tolerância, respeito. Então, essa é a proposta. Então, é no seio da família, dessas famílias que nós convivemos, que a gente deve buscar a nossa reforma íntima. É quando nós estamos junto com as nossas dificuldades maiores. Então, buscando compreender-nos e compreender um ao outro, né? E quem sabe com essas correções todas, a gente possa, dentro de algum tempo, não ter novos laços. A partir daí, novas empatias vão se criando, e a gente pode ter um dito inimigo, né, uma palavra feia, um desafeto do passado, se tornar em um novo laço de amor e fraternidade e atingindo novos resgates, né, novas dívidas que nós temos, né? Por isso, gente, os problemas familiares e a saúde são muito importantes dentro da evolução. Então, isso tem que ficar para a gente como uma lição. Então, nós temos obrigação de mantermos nossa saúde e nossa convivência com as pessoas, né? Porque é no núcleo familiar que a gente encontra o maior entendimento, o maior amparo, onde nós nos entendemos melhor e onde nós temos uma necessidade íntima de nos trabalharmos. E a gente deve buscar isso diariamente. A gente deve pensar diariamente como passar por isso de maneira melhor. Então, por isso que Deus outorga muitas vezes um espírito diferente, o recebimento de uma pessoa que não nos parece simpática ou empática, que nos parece menos evoluído. Será que ele é menos evoluído? Ou será que eu sou menos evoluído de conseguir aceitar as diferenças, né? Então, para que possa, no seio da família, ter um amor equilibrado, a gente tem que sempre fazer com que bons fluidos circulem entre nós, né? Então, essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual que está se dizendo agora, é isso, é que a gente possa trazer dentro de um raciocínio, possamos ter uma fé raciocinada, como dizia Kardec, para que a gente possa avaliar de maneira clara, que nossos olhos enxerguem o que está acontecendo. Não adianta a gente fechar os olhos para os problemas e deixar para, não, isso daqui não tem mais jeito, eu vou deixar para a vida seguinte. Na próxima encarnação eu resolvo. Não é por aí. A gente sabe que não é por aí. Então, a gente precisa enfrentar essas situações e que trazem doença. E precisamos enfrentar a doença em família. Esse próprio comportamento anormal é uma doença em família. E não traz sofrimento só para o paciente, né, gente? Quantos de nós temos um familiar doente que está conseguindo aceitar a sua doença, a sua aprovação, e na realidade os familiares têm mais dificuldade do que ele de aceitar? Existem casos assim também.
Então, essas provações não são só para a pessoa que é submetida, são também para aqueles que estão no seu entorno. Então, o sofrimento, muitas vezes, é maior para os pacientes, vendo suas famílias tristes, né? Então, é um círculo vicioso. A pessoa está triste porque está doente. Aí a família fica triste e não consegue ter uma energia boa. Aí a pessoa fala, puxa, eu estou doente, estou causando isso na minha família. Então, vejam que difícil lidar com isso, né? Então, a gente sabe que temos que romper esse ciclo, né? Alguns estudos mostram isso, que tem algumas patologias que geram mais sofrimento na família propriamente dita do que no ser que está enfermo, né? Então, são altos índices de estresse dentro das pessoas envolvidas que acabam acometendo de ansiedade, depressão, e que é até uma porta aberta para o suicídio, né? Então, por isso temos que fechar essa porta antes, para que não nos leve a isso. Enfim, no Espiritismo, então, a gente tem que pensar o seguinte, que toda a doutrina nos traz o conceito de que uma doença pode ser uma oportunidade de reavaliação de atitudes. Então, pense bem, uma doença, uma contrariedade, pode ser uma oportunidade de reavaliarmos nossas atitudes. É um chacoalhão que nos é dado, muitas vezes. Porque muitas vezes aquilo que nos parece uma injustiça, às vezes é, na realidade, uma oportunidade de fortalecimento. Então, puxa vida, eu estou sendo injustiçado? Não. Você está tendo uma oportunidade de se fortalecer e de questionar para aquilo que você faz e a maneira com a qual você reage, levando à maior grandeza do espírito, né? Então, a gente sabe que algumas doenças estão aí para expiação, né? Com certeza. Então, parece que é uma tentativa de reequilíbrio, sabe, gente? Que a gente tem um aviso. É aquela história por exemplo, como é que chama? Do empresário que tem um tempo todo trabalhando, muito estressado, com muita coisa para fazer, de repente ele tem uma patologia, tem um infarto do miocárdio, por exemplo. O infarto tem que parar 15, 20, 30 dias. Ele vai requestionar tudo na vida dele. Então, essa doença pode ter um significado muito maior do que ele imagina, e ele vai rever tudo que ele está fazendo. A gente sabe muito bem que isso acontece. Então, as doenças têm que ser consideradas dentro do seio familiar como uma coisa de grande impacto socioeconômico, e todos estão envolvidos nesse trabalho espiritual, nesse plano que nós temos para nós mesmos, né? Que fazemos no nosso plano encarnatório. A gente tem que saber que a espiritualidade fortalece a formação dessas crenças e valores. Nós não estamos aqui à toa. Então, a gente está aqui para alguma finalidade. Então, para estimular essas práticas saudáveis perante as doenças. Não deixa de ser uma medicina preventiva, né? Então, em suma, para terminar, eu trouxe aqui uma fala de Herculano Pires, que em 1935 escreveu, ele chamou de Trilogia do Serenista. Serenista vem de serenidade. Então, para simplificar um pouquinho, a gente coloca em 3 conceitos, olha. Então, primeiro, a gente pode reproduzir assim, ó. Procura sempre a perfeição. Segundo, nunca te deixes abater, o ânimo, né? 3, eleva-te sempre perante as circunstâncias adversas. Vamos passar por cima e conseguir encarar isso de maneira positiva, né? E, por fim, eu trago para vocês aqui do livro Fonte Viva um texto rápido para a gente terminar, que fala sobre parentes, né? Parentes da gente. É de Emmanuel, escrito por Chico, o livro Fonte Viva, citado em tantas casas que a gente sabe. Ele fala o seguinte, olha, inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacavelmente, constrangendo-nos a liquidação de todos os nossos compromissos, nos impulsionando para resolver. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações, de angústias, reclamando-nos grandes sacrifícios. Os parentes são obra de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, vejam bem, olhem que palavras lindas que Emmanuel nos traz, dizendo que nós precisamos realmente encarar o perdão também. Isso é uma tradução do perdão, para que a gente analise a situação e saiba perdoar aquilo que nós fizemos, o auto-perdão e o perdão ao nosso próximo também. Então, é isso que eu deixo para vocês. Eu acho que é um pouquinho uma pincelada em cima de saúde, dentro da espiritualidade,
dentro dos conceitos de energia que a gente pode transmitir e dentro da nossa convivência familiar, que nem sempre pode ser tão boa para todos. E que Deus abençoe a todos e que a gente possa estar sempre disponível a essas mudanças que nossos guias nos propõem e que estejamos sempre abertos a novos conceitos, para que a gente possa sempre mudando, evoluindo. E é isso, Francisco, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Peraí. Faz a prece Tá aberto, final. estou te ouvindo agora. A prece final, por favor. Já sigo para a peça, então? Isso. Tá ok, então. Bom, pessoal, então eu convido a todos a serenar os ânimos. Vamos respirar fundo, depois de tanta fala, né? De tanto ouvir tantas coisas, e que possamos fechar os olhos e sentir aquele benefício que a espiritualidade amiga nos traz, todos os companheiros que nos acompanharam durante essa hora, durante esse momento que a Agenda Espírita nos trouxe, aqueles que nos intuíram dentro desse assunto, e pedimos para que Jesus esteja sempre presente em nossos atos, que nossos corações sempre batam de uma maneira positiva, gerando uma energia sempre calorosa, que nós estejamos sempre atentos a quem nos dispensa suas atenções e possamos também dispensar nossas atenções a todos. Que a gente possa ter um tempo a dedicar a todos, que a gente possa refletir sobre nossas atitudes no dia a dia. E pedimos aos espíritos, nossos amigos, nossos irmãos desencarnados, que nos acompanhem e sempre nos mostrem aquilo de positivo, sempre que nós possamos predominar dentro de nosso sentimento positivo, nosso sentimento adequado, dentro da doutrina cristã, aquilo que Jesus há 2000 anos vem nos trazendo, e nós temos, às vezes, tanta dificuldade de entender. Pedimos à espiritualidade amiga que nos proteja, que proteja nossos familiares das doenças, que consiga trazer a prevenção, que consiga fazer com que nosso convívio seja sempre positivo e que possamos encarar as adversidades que teremos com certeza, pois nossa vida ainda necessita delas, através dessas patologias, através dessas contrariedades e todas as adversidades que nos são propostas, para que possamos ajudar o planeta a seguir em frente, que a lei do progresso é inexorável. A lei do progresso nos diz que estaremos sempre avançando e que Cristo proteja, continue protegendo o nosso planeta maravilhoso, Terra, para que ele siga o seu curso e que a natureza possa se recuperar, que nós juntos, todos, dentro de uma só corrente, possamos trazer a nova fase de regeneração, onde a alegria, onde a felicidade, a satisfação, a moral prevaleça sobre o material, prevaleça sobre aquilo que não é bom, sobre as energias negativas, para nós, para todos os nossos familiares, consanguíneos ou não. Agradecemos a Deus que possamos estar aqui sempre, mais uma vez, ouvindo, falando, agradecendo aos nossos mentores, ao nascimento de Chico, que 111 anos de seu nascimento, amanhã, agradecer a Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, 152 anos, ontem, do desencarne de Allan Kardec. Obrigado a todos, e com o coração tocado, que fiquemos em paz. Obrigado, que assim seja. Walter, muito obrigado. Antes dos companheiros despedirem de você também, gostaria que você falasse para o nosso público que está aqui agora, nos acompanhando, sobre o seu livro. Por favor. Bem, Francisco, eu tenho 2 livros. O primeiro livro chama Almas, e esse livro foi um livro escrito por intuição, um livro parcialmente psicografado, parcialmente desenvolvido através de uma pesquisa do tema, e é um livro que nos fala muito a respeito do resgate dessa espiritualidade. Então, para que povos que vão gradualmente se dedicando mais ao materialismo e aquelas coisas terrenas
possam ser chamados novamente à espiritualidade. É um livro que fala de 3 gerações de uma família que imigra de um país a outro e que leva dentro de si a força da espiritualidade celta, antiga, que estava presente dentro de seus seres, dos seus antepassados, e que passam a adotar a doutrina de Kardec como representante dessa espiritualidade antiga. Então, é um livro que foi lançado na Argentina antes do que no Brasil. Então, ele foi traduzido para o espanhol, e como a história se passa na Patagônia, olhem que interessante, a espiritualidade conseguiu que ele fosse traduzido e lançado primeiramente em território argentino, e depois de 3 meses ele foi lançado no Brasil, em setembro de 19. Então, nós tivemos uma grande oportunidade e ficamos muito gratos com isso. E depois veio a extensão dele, que é o Evangelho de Lorraine, que a Lorraine é personagem do primeiro livro, e o segundo livro ele chama Evangelho de Lorraine, que é uma continuidade praticamente da história. Então, esse livro vai ser apresentado como uma palestra. Ele já está sendo, desde 19, em setembro de 19, que ele foi lançado, mas pela editora Albatroz, no Rio de Janeiro, mas ele vai ser apresentado na Bienal do Livro Espírita, dia 21, 22 e 23 de maio, então, que está sendo promovido aí pelo IDEAC. Então, a gente tem até a vinheta dentro do programa Parábolas e Ensinos de Jesus e dos outros todos do IDEAC, está sendo propagado. Então, eu tenho a grata satisfação de ser um dos autores que vai apresentar o livro e vai fazer uma pequena palestra a respeito do seu conteúdo. Então, fiquem ligados aí no 21, 22 e 23 de maio pelo IDEAC, é a Bienal do Livro Espírita. E eu vou estar muito feliz de estar participando lá. É isso. Bom, só queria que você dissesse onde a pessoa que quiser adquirir o livro, onde ele pode adquirir esses seus 2 exemplares. Esse livro, ele é assim, o primeiro exemplar, ele foi editado pela editora Albatroz, do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho exatamente o link, mas se você procurar Editora Albatroz, que é do Rio de Janeiro, você vai ver lá um setor que tem dos livros publicados. Aí você procura Almas, né? Depois, se alguém se interessar, eu posso passar para você exatamente o link onde a gente tem. Eu até tenho aqui, não sei se o Márcio quer colocar de alguma maneira, mas tem o link onde se adquire. Ou, se quiser também me pedir, eu posso mandar pelo correio. Fica mais em conta também, porque a Albatroz ela vende um pouquinho mais caro, 50 e poucos reais. E eu, como estou revertendo toda a renda para o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que eu frequento, então fica 35 reais mais a colocação dele no correio. Então, fica um pouquinho mais barato. Aí pode entrar em contato direto com o Francisco, pode passar o meu contato, ou o meu e-mail, que é Walter Bonaparte, é o meu nome com W, @gmail.com. Também dessa maneira, eu posso até colocar, Márcio, um minutinho, se você puder me dar aqui, você quer ver? Eu consigo colocar exatamente para você Aí, está na tela. Cadê ele? Saiu? Acho que caiu. Parece que ele caiu. Acho que o Walter Bonaparte. Então, quem desejar adquirir, está aí, walterbonaparte@gmail.com. Então, nós não agradecemos a ele, mas ele sabe que a alegria que nós temos está voltando, né, o Walter? Walter, houve uma caidinha, mas está aqui na tela, né, walterbonaparte@gmail.com. É isso aí, né? Esse é o meu e-mail, walterbonaparte@gmail.com. E eu saí porque, sem querer, entrou na mesma aba do Google Chrome aqui. Mas aí eu coloquei, se você quiser colocar, Marcelo, olha, esse que eu coloquei agora, da loja da editora, esse aí compra direto lá. Ou pode mandar para mim também, se quiser, eu mando, viu? Aí vocês vão ter uma ideia do... Então, o primeiro é Almas e o segundo é o Evangelho de Lorraine. Ele vai ser apresentado de uma maneira interessante também, através da palestra da história dele na Bienal do Livro Espírita. É um livro denso, é um romance espírita muito interessante, que trata de diversos assuntos, enfim, não vamos dar spoiler, né? Muito bom. Então, está aqui, ó, a editora, loja editoraalbatroz.com.br/almas. Está aí na tela, para quem desejar aproveitar para adquirir as obras. Então, pelo e-mail, como disse o Walter, sai até mais barato e vai ajudar o Centro Espírita lá que ele frequenta.
Walter, Isso então mesmo. todos nós da Agenda Espírita Brasil queremos te abraçar, te agradecer pela excelente exposição do tema da noite. Tá? Esperamos contar com você outras vezes, assim que a oportunidade surgir, voltaremos a entrar em contato com você. Tá ok? Tá ok, Francisco, muito obrigado. Obrigado a todos pelo convite. Eu fico muito grato de estar junto com vocês. Quem quiser dar uma olhadinha no que eu tenho de trabalho com relação a diversos assuntos, também tem no YouTube, é o meu nome. Entra no YouTube e bota lá, Walter Bonaparte Júnior, com W, Walter Bonaparte Júnior. Aí vai entrar, tem uns 120 trabalhos lá com relação a entrevista com diversas pessoas, diversos assuntos dentro da medicina e fora. Pode se inscrever lá, que todas as quartas-feiras terão novos estudos das parábolas, que o Francisco já virou fã, né, Francisco? Verdade, verdade. Não pude participar ainda, mas eu participo ouvindo e instruindo. Né? Então, pessoal, a palavra com vocês para agradecer ao Walter, começando pela Maria Lúcia. Excelente, viu, Walter? Muito instrutivo e muito didático, numa ordem muito boa, muito clara da gente entender. Eu gostei muito, viu? Parabéns. Obrigado. Foi um banquete mesmo. Então, vamos falar para o Márcio, para depois a gente chamar a Vanessa, que ela tem algo para falar também do programa dela, né? Márcio. Muito obrigado, Walter, pela clareza, pela elucidação, nos trouxe excelentes informações. Muito obrigado mesmo. Vanessa. Obrigado. Também quero agradecer ao Walter pela linda e brilhante palestra. Eu acho que foram muitos ensinamentos para todos nós, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Então, aproveitando, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos acompanhando aqui a participar amanhã do programa Conviver. Esse programa Conviver é uma realização do Centro Espírita Ismael do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados. E o centro, junto com a Agenda Espírita Brasil, vai estar trazendo esse programa voltado à família. Então, será todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas. Toda sexta-feira terá um convidado novo e cada sexta-feira terá um tema. E ele é totalmente voltado à família, tá bom? Então, eu gostaria de convidar todos vocês que acompanham o canal aqui da Agenda Espírita Brasil para estar acompanhando conosco, né? E convidando também as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem, que também gostam, a estar participando com todos nós aí. E gostaria de aproveitar e convidar também o Walter, viu, Walter? Você vai ser convidado aí para participar do nosso programa, viu? Quero deixar o convite aqui no ar para ter testemunhos do seu sim, viu? Sim! Está registrado já, então. Combinado, então. Obrigadão, viu? Que bom. Então, nós agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram neste banquete servido hoje pelo Walter e renovamos o convite para estarmos juntos na próxima quinta-feira, quando um outro convidado também estará aqui para fazer o que o Walter fez, nos servir esse banquete de luz que nos saciou a sede, né, que nós temos desse mestre, dos seus exemplos, das suas mensagens. Então, boa noite a todos e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.